Boa noite a todos, juntos para mais uma noite dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Nós que hoje iremos iniciar o capítulo 3 da segunda parte do Livro dos Espíritos, falando inicialmente sobre os minerais e as plantas. Bom, vamos lá. Na questão 585, Kardec vai perguntar: o que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual destas divisões é preferível? Então, vamos à resposta e depois a gente tece os comentários. Todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Então, essa resposta sucinta desencadeou um comentário de Kardec, no qual ele vai dizer que o reino mineral nós vamos encontrar matéria inerte e a força mecânica. São as rochas, né, que nós vamos encontrar espalhadas em a natureza. Ainda Kardec explicita nesse comentário que o reino vegetal nós vamos ter a matéria inerte mais vitalidade. Ou seja, já há uma diferenciação em relação aos minerais. Então, mineral, matéria inerte mais força mecânica. Vegetal, matéria inerte mais a vitalidade. Continuando ainda nesse comentário, Kardec vai afirmar que no reino animal nós vamos encontrar matéria inerte, mais vitalidade, mais inteligência instintiva, porém limitada, mais consciência de sua existência e individualidade. É claro que aí nós estamos abrangendo o geral do reino animal, porque nós vamos ter espécies, digamos assim, as mais primitivas, na qual o princípio inteligente ainda não desenvolveu a individualidade. E nós vamos ter, por outro lado, espécies já mais bem desenvolvidas, no qual a individualidade do ser é uma certeza absoluta. Então, o primeiro exemplo, nós vamos ter, por exemplo, os insetos, os quais nós costumamos, inclusive, estudar como compondo uma alma coletiva. Ou seja, eles não se veem como indivíduos, eles são regidos pelo conjunto. E, via de regra, a espiritualidade superior responsável pela orientação destas espécies as orienta nesse sentido grupal. Não é raro, inclusive, isso é o mais comum dentro dos insetos, que eles vivam muito pouco, algumas espécies, algumas horas. E, em geral, então, nós não vamos ver o desenvolvimento da individualidade no princípio inteligente nestas espécies mais simples. Já, por exemplo, nos mamíferos, nós vamos ver o princípio inteligente já sendo conhecido como espírito com E minúsculo, já uma individualidade. Então, nós vamos ver, por exemplo, em todos os mamíferos, não obstante, por exemplo, pertencer às vezes à mesma ninhada, temperamentos diferentes, comportamentos diferenciados, já sentem o que seja o afeto do ser humano, apreendem, né, determinados comandos do ser humano. Então, nós vamos ver já nos mamíferos a alma animal muito mais desenvolvida do que aquelas primeiras que nós acabamos de mencionar como pertencente aos insetos. Então, o reino animal é um reino de uma variedade muito grande. E, finalmente, Kardec vai dizer, então, do reino hominal, quer dizer, do homem, o estágio em que estamos, né? Então, nele nós vamos encontrar matéria inerte, mais a vitalidade, mais a inteligência especial, por hora indefinida, pela ciência, mais a consciência do futuro, mais a percepção das coisas extramateriais e mais o conhecimento de Deus. Então, nós vamos vendo mineral, vegetal, animal, hominal. Posteriormente, nós sabemos, vem o reino angelical. Nós vemos muito claramente uma evolução. Nós vemos o princípio inteligente começando simples e ignorante, desde a sua criação no reino mineral. Nós vamos ver a aquisição, a conquista deste princípio inteligente
não só de mecanismos físicos, mas principalmente, vamos dizer assim, elaborando programas no princípio espiritual, a fim de que ele possa comandar corpos cada vez mais especificados, cada vez mais melhorados, expandindo sempre a sua forma de exposição, a sua forma de atuar na criação. Então, o homem, nós vamos ver uma inteligência, em contrapartida com a do animal, muito mais desenvolvida. O homem, ele tem não só essa consciência plena da sua individualidade, mas ele tem a consciência em relação ao futuro. Ele tem percepção daquelas coisas que não são tão somente as concretas. Ele tem a percepção e o conhecimento de Deus. Vocês vão falar assim, mas e aqueles que são materialistas? Não, não é essa a questão. Mesmo que você seja contra a ideia de Deus, você consegue fazer uma pálida ideia da existência de algo que suplante a matéria, mesmo que você não aceite. Então, esse pensamento, essa elaboração, o animal não tem. Ok? Bom, mas vamos seguir com Kardec. Então, depois que ele faz essa apresentação resumida do que ele cita como os 4 reinos no aspecto moral, porque anteriormente na questão, no aspecto material, ele disse que nós só vamos ter vida orgânica e vida inorgânica, Kardec vai entrar, então, nas primeiras questões, dentro de um pensamento que vocês vão perceber sempre crescente. Então, cada vez Kardec vai explorando mais a complexidade dos seres que se apresentam dentro do próprio caminhar da evolução. Então, na questão 586, nós vamos ver Kardec perguntando: tem as plantas consciência de que existem? Não, pois que não pensam, só tem vida orgânica. Então, aí nós vamos ver, vamos dizer assim, que a princípio, o princípio inteligente, criado pelo Pai, simples e ignorante, não tem nenhum pensamento, não é ainda uma individualidade. Ele não pensa. O princípio inteligente, neste estágio, só tem vida orgânica. Continua ainda Kardec explorando. Questão 587. Experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? Recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação da dor. Não essa dor tal qual nós a conhecemos, mas, digamos, entre aspas, este recebem impressões físicas, foi explorado por alguns cientistas que fizeram alguns testes interessantes. Infelizmente, eu não tive tempo hoje de obter o nome destes estudos, destes cientistas. Eu já li sobre eles alguma vez, vira e mexe, isso cai novamente nas minhas mãos, mas eu tenho uma qualidade péssima, aliás, um defeito péssimo. Eu tenho dificuldade em guardar nomes. Então, é exatamente aí que eu pequei hoje, não tive tempo de procurar, de retomar o nome destes cientistas, mas são experiências interessantíssimas. Simples, mas interessantíssimas, que mostram a eles mais ou menos o que seriam essas impressões físicas. Um deles, por exemplo, num laboratório, biologia, colocou vários vasos da mesma planta. Em determinada hora do dia, ele vinha com uma tesoura e podava todas elas. Com o passar do tempo, e não foi muito tempo, mas com o passar do tempo, ele tentou medir as reações das plantas. Então, ele vinha, cortava a primeira e ele percebia que as demais já tinham uma retração nas folhas. Em uma outra experiência, ele passou a colocar água quente naquele horário e fazendo determinados barulhos da panela. Depois ele começou a perceber que quando ele colocava, chegava aquele determinado horário, aqueles barulhos, ele colocava água quente na primeira, as demais também pareciam retrair-se. Tinham algumas reações específicas nas plantas. Então ele foi percebendo destas impressões. Mas ressaltamos, não há dor, como os espíritos falaram, porque ainda não há uma alma, não há uma individualização. Na verdade, o princípio inteligente, nesse longo caminho no qual ele vai transitar no reino vegetal,
ele vai trabalhar estas sensações, essas impressões. Vamos dizer assim, um intercâmbio com o meio físico. O sol, a chuva, o vento, o frio, a seca. Então, se adaptando a estas condições e a estas impressões. Continua Kardec. 588. Independente da vontade delas, a força que as atrai, independe da vontade delas, a força que as atrai umas para as outras. Então, em resumo, Kardec está querendo saber o seguinte: as plantas têm vontade? Elas são atraídas umas para as outras porque elas têm vontade? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos vão responder certo, porquanto não pensam. Ou seja, é uma força. Então, independe da vontade das plantas. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria sem que elas possam a isso opor-se. Então, eu acho que eu formei uma frase alguns segundos atrás que pode ter soado diferente desse entendimento. Vou reforçar, então. A atração que as plantas têm umas pelas outras independe da sua vontade. Elas não têm vontade, porque não há pensamento. O princípio ainda não individualizou-se. Ele está iniciando a sua trajetória, acabou de vir do reino mineral, ainda irá passar pelo reino vegetal durante um tempo, para que ele se adapte a estas impressões físicas, desenvolvendo ao mesmo tempo alguns mecanismos, como, por exemplo, o circulatório, porque as plantas já têm, o de alimentação, porque as plantas têm a própria fotossíntese, que funciona como uma respiração no vegetal. Então, o princípio inteligente, ainda não individualizado, está educando-se, está aperfeiçoando-se nestes mecanismos, os mais simples. Então, a atração que entre as plantas existe é uma força mecânica. Não há vontade entre elas, não há pensamento, não há dor, não há consciência. Bom, vamos seguir. 589. Pergunta Kardec. Algumas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São o que nós conhecemos como plantas carnívoras, né? Ele está se referindo a estas. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para outra? Então, veja só. Então, Kardec, mesmo ele fez esse apanhado, nesse olhar geral sobre os vegetais e percebeu as diferenças existentes entre eles. E ele percebeu, então, que aparentemente estas plantas que nós as chamamos vulgarmente de carnívoras, elas parecem ter algum tipo de diferente expressão das demais, uma vez que elas capturam o seu alimento. Ele quer saber, elas são vegetais ou animais? Ou estão elas num período transitório entre um reino e outro? E os espíritos vão responder. Tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra, e, no entanto, todas se prendem umas às outras. Ou seja, há um caminhar contínuo. As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. Ou seja, aqui os espíritos frisam que realmente há uma evolução dentro do reino vegetal a caminho do reino animal. Assim como há uma evolução dentro do reino animal a caminho do hominal, e no reino hominal há um caminho evolutivo dos seres em direção ao reino angelical. Então, não há, digamos assim, divisões grandes, separadas, né, em absoluto. Nós vamos ver períodos, sim, de transição. Mas os espíritos afirmam que, no caso destas... O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Bom, voltamos.
elas têm apenas um instinto cego e natural, ou seja, elas não têm ainda uma vontade, elas não têm um pensamento, é tão somente um instinto e um mecanismo que a sua evolução, vamos dizer assim, vegetal previu, para que elas pudessem capturar do seu alimento. Então, é instinto, não é vontade. E aí Kardec faz um pequeno comentário que vale a pena a gente ler. O organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos análogos, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. O pilouro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. Então, nós vamos ver esses mecanismos regidos em geral pelo sistema nervoso central, estes mecanismos biológicos que em nós funcionam independente da nossa vontade. Então, por exemplo, a produção da saliva, né? O funcionamento do estômago, quando chega o alimento ou quando está faltando o alimento, né? O próprio sistema circulatório funciona sem o exercício da nossa vontade. A respiração assim também o é. Os batimentos cardíacos assim também o são. Então, nós vamos ver que uma das grandes questões relacionadas à evolução dos seres e, consequentemente, à evolução do princípio inteligente é justamente o desenvolvimento de atividades autômatas. Ou seja, o ser vai se tornando tão complexo e vai especializando-se a sua formação biológica, vamos dizer assim, a mente do princípio inteligente cada vez mais complexa, assimila e desenvolve processos autômatos, no qual a vontade do ser não precisa participar diretamente, para que ele possa, então, trabalhar em outros campos, principalmente na vida mental. Interessante isso, né? Por isso que nós vamos ver o desenvolver lento e gradativo do princípio inteligente em bilhões de anos. Emmanuel vai dizer em uma de suas obras que, em geral, o princípio inteligente vai gastar do início da sua criação até o início do reino hominal, quer dizer, não homens como nós os somos, mas aqueles mais primitivos, onde o espírito vai iniciar suas primeiras experiências no reino nominal, ou seja, se nós pudéssemos voltar no tempo, seriam as primeiras experiências do espírito como os primeiros antropóides, já não mais símios, antropóides, depois passando pelos neandertais, pelos sapiens sapiens e toda aquela leva anterior, inclusive, de homens primitivos. Então, Emmanuel vai falar que o princípio inteligente vai levar na sua caminhada evolutiva até esse início hominal. Ou seja, nós não podemos categorizar o antropóide como um homem já formado. Do antropóide até nós foram outros milhões e milhões de anos. Mas o princípio inteligente até o antropóide vai levar, segundo estimativas de Emmanuel, porque ele sempre diz assim, até onde eu sei, ou seja, ele continuava estudando, né, continua desenvolvendo-se, a espiritualidade ainda não sabe tudo, 16 milhões de séculos. Então, nós vamos entendendo o porquê dessa lenta evolução. É justamente porque não só o princípio inteligente desenvolve e aprimora mecanismos no seu corpo espiritual, assim como ele prepara-se para administrar a formação no corpo físico, na matéria densa. Por isso que é tão lento o desenvolvimento do ser. Questão 590, pergunta Kardec. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induz a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Então, Kardec quer avançar um pouquinho mais. Até então, nós estamos falando de impressões, de reações das plantas. Mas agora Kardec quer saber se a planta, assim como o animal, ela não pode ter algum instinto, alguma espécie de instinto de conservação. Respondem eles. Se quiserdes, uma espécie
de instinto. Dependendo isso da extensão que se deu ao significado dessa palavra. Então, eles já querem dizer o seguinte, não é o mesmo instinto do animal e muito menos o mesmo instinto que o homem possui. É, porém, um instinto puramente mecânico, ou seja, não está ligado à mente, não está ligado ao espírito, porque este não existe ainda no vegetal. Só existe o princípio inteligente. Ainda não há individualização. Então, esse instinto é puramente mecânico, ou seja, são puramente reações físicas a impressões físicas. Continuam os espíritos. Quando, nas operações químicas, observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém, quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dais o nome de instinto. Então, os espíritos disseram assim, olha, vocês podem até dizer que é um instinto, mas ele é só mecânico. Assim como na química, nós vamos ter a força de atração entre elementos químicos, nós vamos ter nos vegetais também uma força de atração. Percebam vocês que aquilo que nós estudamos, nós espíritas, sobre a lei de afinidade, sobre a lei de atração, ela vai viger no campo do universo, ou dos universos, desde o mais simples até o mais complexo. Então, nós vamos ver essa lei de afinidade, essa lei de atração, existindo desde o campo físico, mecânico, químico, como queiram vocês entender, até o campo da atração amorosa, de afinidade espiritual, magnética, energética, enfim, vibrátil. É a mesma lei. Desenvolvendo-se, buscando maior complexidade e especificação. É lindo isso. Aliás, quanto mais eu estudo, eu percebo que Deus e ciência caminham o tempo inteiro juntos. Eu ainda me paro às vezes a pensar como é que os cientistas ainda não se dirigiram, a maioria, para esse caminho, porque muitos já estão caminhando nessa toada. Hoje nós temos várias cadeiras espiritualistas nas universidades. Nós vamos ter expoentes da ciência, da medicina, da química, da física, estudiosos do espiritualismo. Muitos deles estudiosos do espiritismo. Mas nós ainda temos uma grande maioria negativista, uma grande maioria ainda cética e materialista. Posso estar errado, que seja muito mais por comodismo e orgulho do que efetivamente como falta de visão. Eu acho que eles têm medo de abrir os olhos, ou é mais cômodo ainda mantê-los direcionados somente para a matéria. Bom, mas vamos continuar. Essa última questão de Kardec sobre os vegetais. Em nenhum momento Kardec pensa em esgotar os temas. Na verdade, o seu papel aqui é de aguçar nossa curiosidade. Aqueles de vocês que gostarem dessa temática não podem deixar de ler o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. E nós temos outros expoentes. Eu tenho me dedicado um pouco a estudar o médico Paulo César Frutuoso, que tem alguns livros falando sobre medicina, portanto, ciência junto à espiritualidade, interessantíssimos. Então, nós temos um manancial muito grande para buscar aprofundar e buscando, né, mais respostas. Então, Kardec trouxe aqui somente preliminares de questões para aguçar, para fazer o homem iniciar a pensar sobre esse assunto, digamos assim. Então, na questão 591, que é a última, nesse quesito dos vegetais, Kardec pergunta: nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita como os outros seres? Resposta: tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais sempre animais e os homens sempre animais. Aqui vale a pena nós nos recordarmos de uma informação que os espíritos prestaram anteriormente, que não é necessário que o princípio inteligente, por exemplo, estagie no reino vegetal em todos os mundos do universo, né? Então vamos nos restringir, vamos tirar essa visão muito ampla de universo, vamos nos restringir ao sistema solar. Não é preciso que o princípio inteligente, dentro daquele grau evolutivo que ele precise, vamos dizer assim, estagiar, né, em experiências no plano denso, em Saturno, em Júpiter, em Marte, na Terra, em Plutão. Via de regra, vai haver uma denominação aonde que ele vai fazer o seu estágio no reino vegetal
não estando ele restrito a esse planeta, ou seja, ele pode estar no reino vegetal em determinado planeta, e depois, quando chegar a sua hora, quando ele já tiver desenvolvido, quando o seu tempo como vegetal, o seu aprendizado tiver sido o suficiente, ele vai então passar ao reino animal, ele não necessariamente fica jungido ao mesmo planeta, ele pode ser levado a estagiar em outro planeta. Então, tudo isso é uma lógica, um raciocínio lógico, deduções que nós fazemos daquilo que os espíritos vêm nos falando. Né? Então, não pensem vocês que nós estagiamos no nosso passado longínquo, né, como vegetal, em todos os planetas do sistema, ou da galáxia, ou da constelação, ou do universo. Não. Nós não sabemos precisar quanto tempo gastamos como princípio inteligente no reino mineral e vegetal. O fato é que chegamos até aqui no reino mineral, certamente, com uma longuíssima trajetória no nosso passado. Bom, e aí Kardec inicia aqui questões que não são muitas também, mas são mais que as dos vegetais, justamente sobre os animais e o homem. Pergunta a ele na questão 592. Se, pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e este, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Então, olha só onde Kardec chegou. Kardec chega assim, olha, fala, existem alguns animais que muitas vezes parecem agir de forma mais inteligente que os homens. Né? E aí ele pergunta, há uma linha de demarcação entre os animais e os homens? Como é isso? Então, vamos ver o que os espíritos respondem a respeito disso. A esse respeito, é completo desacordo entre os vossos filósofos. Desacordo. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais. E bem verdade, e que pode, pelo físico, é como os animais. E menos bem dotado do que muitos destes. A natureza, eu pulei a questão, mas é a 592. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Esses tempos atrás eu estava lendo um estudo interessantíssimo também de um cientista, em que ele fala que você pode perceber a distinção da inteligência do homem para os animais em relação ao que ele chama de inteligência holográfica, que é essa capacidade, segundo ele, que somente nós, seres humanos, temos de imaginar a nível de 3D situações abstratas, usarmos a nossa imaginação, projetarmos o nosso pensamento, buscarmos o conhecimento daquilo que é abstrato. Então, nada disso o animal pode fazer. O animal vai ter uma inteligência restrita, limitada e não raro direcionada à sua sobrevivência, né? Às suas necessidades básicas, instintivas. O homem não. O homem, além disso, então, além dele pensar no seu provimento, além dele pensar na perpetuação da sua espécie, ele também tem essa capacidade, a sua inteligência permite que ele viaje, vamos dizer assim, no plano da imaginação, no plano do abstrato, da projeção, né? Da programação mental, imaginária, né? Criativa.
Então aqui nós vamos ver os espíritos dizendo que o homem não é um animal, e nem o animal é um homem. O homem é um ser à parte. Nós dividimos com os animais os elementos que formam o nosso corpo material. Assim como dividimos também com os vegetais e com os minerais. Então, vocês lembrem daquele resumo inicial que nós vimos na primeira questão de Kardec, né? Lá no mineral, nós vamos ter só o quê? Matéria inativa e força mecânica. No vegetal, nós vamos ter matéria inerte mais vitalidade. E isso vai não crescendo. E nós vamos ver que até o homem nós vamos ter também a matéria inerte. O que vale dizer que o oxigênio que existe em a natureza, falando de terra, nós vamos encontrar em todos os corpos, carbono, o hidrogênio, o fósforo, o magnésio, o ferro, o zinco, e aí a gente vai por toda a tabela periódica conhecida. Por que eu falei na Terra? Porque vão variar nos planetas, nos diversos mundos, nas várias casas de meu pai, os elementos materiais, dando origem, certamente, a corpos diferentes dos nossos. Né? Não vamos entrar nesse aspecto, mas é legal falar dele, para que nós tenhamos sempre a certeza absoluta de que não estamos sós no universo e de que pertencemos a uma família universal. Então, o espírita, que realmente dedica-se ao estudo, ele pode dizer assim: eu nunca vi um irmão extraterrestre, mas que eu sei que eles existem. Até mesmo porque nós sabemos da existência de múltiplos planos vibratórios dimensionais. Então, não necessariamente estes nossos irmãos de outras casas planetárias habitam a mesma dimensão que nós outros. E certamente não se utilizam dos mesmos instrumentos materiais e biológicos, tais quais os nossos, porque as condições planetárias de cada ponto no universo diferem ao infinito. Bom, e aqui nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Nós voltamos amanhã, novamente às 7 horas, para mais meia horinha do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu agradeço a presença da Denise, do Carlos, do Juscelírio e do Anderson. Espero que vocês estejam gostando dessa nova temática que nós entramos. Nós saímos de estudos muito ligados ao plano espiritual, ao espírito em si. Vejam vocês, agora estamos iniciando o estudo que nos remete mais à matéria, ao corpo do qual nos utilizamos e aos corpos de que já nos utilizamos. Uma boa noite a todos e até amanhã às 7 horas.